Boa noite a todos. Queríamos pedir a intuição dos bons espíritos, que presidem essa casa, para que a gente possa iniciar essa palestra, essa live de mais uma quinta-feira aqui, em que a casa de Tia Meimei se dispõe a trazer luz sobre determinados conhecimentos e que a gente possa aqui, de uma forma leve, falar sobre um tema Desculpem a pausa, é porque aqui passa um avião que a gente não consegue ouvir direito, Então, eu queria saber primeiro se vocês estão me ouvindo bem. Tu me dá um retorno, Reginaldo, se as pessoas estão ouvindo bem, que aqui eu não consigo ver se tá tudo ok. E agradecer também aqui ao Reginaldo, que está aqui presente, que dá sempre o apoio técnico às palestras. Muito obrigada, Reginaldo. Sem você, essas palestras seriam possíveis. Mas não para mim, Tá todo mundo ouvindo ok? Alguém mandou mensagem? Está ouvindo ok? Ótimo. Pronto. Sobre a questão do tema carnaval, parece um contrassenso, porque nós não vamos ter o feriado de carnaval. E mesmo assim, trazer uma palestra sobre esse tema parece algo controverso, que não faz sentido. Mas eu acho que mais que nunca a gente tem que falar, o porquê, principalmente de não haver o carnaval esse ano. Uma escolha que com certeza sofreu influência espiritual para ser decidida, Toda a conversa que nós vamos ter hoje, ela é baseada nos livros do Divaldo Franco, porque o Divaldo Franco é um palestrante que ele se posicionou, a respeito do carnaval nos livros que ele traz sobre a psicografia do Manuel Filomeno de Miranda. E ele traz muito claramente a visão espiritual, e como espírita deve pensar sobre a questão do carnaval e com isso fazer suas escolhas. O carnaval, ele é uma festa que traz um largo espectro de desequilíbrio para a nossa psicosfera, que já está tão desequilibrada com a pandemia, Nossa psicosfera, que há tanto medo, tanto desajuste, desespero de pessoas que se encontram desempregadas, com fome, com medo de que possa morrer ou que algum parente possa vir também a desencarnar. E é muito sofrimento que nosso orbe terreno está passando para a gente ainda ter uma festa em que há um descontrole tão grande, em que as pessoas se jogam na loucura generalizada que é o carnaval. Eu acho que tudo que a gente se propõe a estudar, a gente tem que, eu sempre faço isso, a tentar buscar, trazer o aspecto histórico, a entender como foi que o fenômeno do carnaval, ele foi aparecendo na história da humanidade, para que a gente possa entender, contextualizar e se implicar também no processo, Então eu queria fazer um pequeno relato histórico de como iniciou o carnaval. E aí eu vou lá para a Antiguidade, para Roma, para a Grécia, em que existiam festas pagãs que eram conhecidas como Saturnais, e os bacanais gregos, os saturnais romanos, e que eram festas que eram verdadeiras orgias populares, que as pessoas iam para as ruas para dar vazão a todos os desvaneios, E essas festas, elas ocorriam na antiguidade, antes do nascimento do Cristo. Pós-nascimento do Cristo, e quando chega a Idade Média, essas festas elas foram banidas do calendário,
porque eram verdadeiras atrocidades, chegavam a fazer sacrifícios humanos. Então era muita promiscuidade em relação ao sexo, à bebida, à comida. E quando a Igreja Católica assume com todo o seu poder na Idade Média, ela não aceita, ela não admite mais esse tipo de festa, né? E passa muitos anos sem que houvesse o carnaval. Posteriormente, o Papa Gregório I, em 1604, ele chegou à seguinte conclusão: se o Cristo, que nada tinha a expiar, que não possuía pecado, passou 40 dias jejuando no deserto, porque nós, pobres mortais, não poderíamos fazer a mesma coisa, né? Já que somos tão necessitados. E ele cria a quaresma, que são 40 dias em que as pessoas tinham que se abster dos prazeres da carne e não comer carne. E 400 anos depois, no ano de 1091, o Papa Urbano II, ele resolveu instituir o dia que inicia a quaresma, para que ficasse uma coisa mesmo bem definida. E ele cria a quarta-feira de cinzas, que depois desse dia ia ter os 40 dias do jejum. Aí a população chegou à seguinte conclusão: se eu vou ter que passar 40 dias sem os prazeres da carne, jejuando, então, sem comer carne, então que eu tenha uns dias anteriores à quarta-feira de cinza, que eu possa me dar o direito de ter os prazeres da carne, que eu tenha carne à vontade, que eu tenha carne aval, que eu tenha carnaval. O carnaval é criado e retoma uma tradição que já havia sido extinta do calendário cristão há 1000 anos atrás, e volta essa festa popular que ainda há até os dias de hoje, e que hoje, por conta de uma pandemia, nós não vamos ter, porque o nosso livre-arbítrio e a nossa evolução espiritual ainda nos faz querer ter o carnaval, mas a espiritualidade percebe... Só um minuto, Reginaldo, apareceu uma mensagem no... Pronto, voltou. Fiquei aqui sem sinal, gente, mas voltou. Obrigada. E a grande questão do carnaval é o descompasso em que há do primitivismo de uma festa pagã e tudo que nós já conseguimos a nível civilizatório, cultural, espiritual. A nossa pequenez de dar vazão numa verdadeira loucura, né? De passar dias em que a gente tem um comportamento completamente diferente do que a gente tem normalmente nos 360 dias do ano, e 5 dias a gente muda, como se a gente vestisse a fantasia, né, nos 360 e se mostrasse verdadeiramente quem é nos 5 dias, porque se coloca numa verdadeira loucura generalizada. Esse pensamento não é meu, não fui eu que disse, né? Eu trago com base na literatura do Divaldo Franco e num livro que norteou toda essa conversa que nós vamos ter hoje, que o livro se chama Nas Fronteiras da Loucura, do espírito do Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro é um romance que conta a história do Dr. Bezerra de Menezes presidindo um local de ajuda no mundo espiritual, em que centenas de espíritos são convocados, né, para uma campanha para ajudar as pessoas encarnadas no Carnaval do Rio de Janeiro de 1998. Se naquela época, em 98, que a gente possuía carnavais mais a menos, que não existia a disseminação da droga como há hoje, a espiritualidade se coloca inteira, né, assim, à disposição. Imagine nos carnavais atuais, né, como é o número de espíritos que são trazidos para ajudar a elevar a psicosfera do nosso planeta e ajudar que não ocorram tantas catástrofes. Ele conta a história
de um rapaz que ele não era para desencarnar. A desencarnação dele estava programada para bem depois, mas ele bebe, dirige, se acidenta e morre. E naquele momento ele tem o seu fluido vital sendo sugado por um processo de vampirização. E as orações da mãe que estava em casa fizeram com que Dr. Bezerra pudesse ajudar com a sua equipe a esse rapaz ser retirado dessa situação degradante. E são vários casos em que ele conta das obsessões que continuam pós-carnaval, de como ficam os lares das pessoas que frequentaram o carnaval, e todas as histórias são contadas de 1998, mas extremamente atual para o nosso contexto de agora. E tem uma música de carnaval que diz assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E a espiritualidade vem nos dizer que é o contrário. Nesse livro é falado que a proporção de desencarnados no carnaval é de 4 para 1. Para cada encarnado, há 4 desencarnados. É uma obsessão, além da que nós já temos, alargada pela loucura que é generalizada que o carnaval proporciona. Então, se em 1998 a proporção era 4 para 1, imagine hoje. Eles falam que é uma festa das trevas, é uma festa de conexão umbralina. Então, se uma pessoa desencarna no carnaval, no meio mesmo da folia, ela é levada para as zonas umbralinas, ela passa a ser um joguete nas mãos da espiritualidade menos esclarecida. Por isso, Dr. Bezerra vem com esse compromisso de ajudar. E ele traz consigo espíritos que não são espíritos iluminados, evoluidíssimos, mas espíritos de boa vontade, né? E nós encarnados também temos, e principalmente espíritas, temos que nos posicionar, né? Colocarmos o nosso papel em relação ao carnaval, porque nos é dado esse conhecimento para que a gente possa fazer algo. É dito também no livro que a situação não é ainda pior, porque a maioria da população não adere ao carnaval. E os que não aderem, muitos deles vão para outros carnavais, como os carnavais do Shalom, dos evangélicos, aqui mesmo na Casa Espírita, que tinha o Despertar. E as orações que são feitas pelas pessoas que vão, pelos familiares. Então, a gente tem essa contribuição, né? Mudando a psicosfera do carnaval. E conhece a árvore pelos frutos, né? Quais são os frutos do carnaval? Vários problemas de ordem emocional, física, mental. Então, há muitos acidentes automobilísticos, homicídios, violência, suicídio, droga, álcool. Muitas pessoas que não iriam experimentar a droga no seu contexto, né, de vida, e que no carnaval passam a experimentar, e que mesmo experimentando uma única vez possa desenvolver transtornos mentais ou dependência química, gravidez indesejada, aborto. Então, momentos que as pessoas elas se colocam numa condição que nem elas mesmas sabem quem são, né? Uma vez eu vi um relato de uma moça que ela tinha um namorado dela e era uma pessoa muito bacana e tal. Ela disse: Tereza, no carnaval não sei o que aconteceu comigo, eu fiquei com 17 pessoas numa noite e eu nunca teria feito isso na minha vida. Então é como se naquele momento houvesse mesmo uma obsessão coletiva, uma loucura, que a pessoa se coloca numa posição mesmo de uma loucura temporária, como o Dr. Bezerra chama de alienação temporária, né?
Outra coisa que é falada também é que a gente que não participa do carnaval, a gente termina trazendo o carnaval para dentro da nossa casa através da televisão. E que muitas vezes a nossa mente, né, o nosso cérebro, ele não tem como discernir muito bem aquilo que nós vemos na televisão e do que aquilo que acontece real conosco. Então, por exemplo, quando a gente assiste uma cena de terror, a gente fica com medo, produz hormônios nesse sentido. Quando a gente assiste um filme triste, a gente se emociona. O carnaval da mesma forma. Nesse livro, o Divaldo fala que as pessoas que assistem carnaval a noite inteira e depois tentam dormir, não conseguem dormir da mesma forma, porque é uma energia, uma carga extremamente pesada que a gente traz para dentro da casa, né? Queria também trazer aqui a questão das fantasias, do nu artístico e do uso de máscaras, né? As fantasias, muitas vezes, essa necessidade que se tem de ser rei e rainha por alguns dias, denota muito da nossa pequenez de alma ainda, né? E pessoas passam o ano inteiro, muitas vezes, se endividando para pagar fantasias ou participar de carnavais e deixam de utilizar esse dinheiro para o próprio sustento da casa, da família, né? Além de ser algo que de alguma forma financia, né, o narcotráfico no sentido da lavagem de dinheiro, trazidos também pela palestra do Divaldo. Ele traz também a questão do nu artístico, que ele traz isso em outro livro que se chama Sexo e Obsessão, que também é do Manuel Filomeno de Miranda, em que ele conta uma história que é a seguinte: toda vez que um médium vai escrever, um médium da envergadura do Chico Xavier, do Divaldo, que vai escrever um livro de uma realidade muito diferente da que a gente vive aqui, ele é arrebatado, ele é transportado em sonho, né? Para vivenciar aquele lugar, para ele ver aquele lugar. Chico Xavier foi em desdobramento conhecer nosso lar, porque era algo que era muito diferente da realidade que a gente vivia. E o Divaldo Franco, quando ele foi escrever esse livro, Sexo e Obsessão, que ele trata sobre o carnaval, ele foi levado em desdobramento para uma região umbralina em que ocorre o carnaval diariamente, em que as pessoas passeiam de carros alegóricos. E ele diz que os carros alegóricos são em formato de genitália e que são pessoas aprisionadas pelo vício do sexo. E o que ele mais ficou pasmo é de ver pessoas famosas encarnadas lá, que estavam em desdobramento através do sono. Então, essas pessoas iam para os carnavais, né, muitas musas de carnaval, e na hora que dormia, era arrebatada para essas regiões para continuar outros carnavais. E ele depois acompanhava a história dessas pessoas e via como a vida dela posteriormente, né, dessas pessoas, terminava tendo muito sofrimento. E ele ficou muito impressionado, né? Ele disse que foi uma das cenas que ele mais sentiu pena e dó, foi dessa região. E ele fala exatamente desse viver em dois mundos pós-carnaval, que muitas pessoas ganham verdadeiros obsessores pós o carnaval e que passam muito tempo em regiões carnavalescas, umbralinas, e que não conseguem sair dessa situação. Outra questão também que me chamou muita atenção, ele trouxe a questão do uso das máscaras. Tem aquelas máscaras de monstro, de papangu, que se usava antigamente nos carnavais, um rosto completamente deformado. Ele disse que via lá as pessoas dessas zonas umbralinas, os desencarnados, eles já estavam com o perispírito tão comprometido que eles já tinham perdido a forma humana, e eles eram dessa forma. Então as pessoas que eram levadas para essa região,
que viam essas pessoas que nem mais a forma humana possuía, ficavam com aquilo, com aquela visão tão dantesca, impregnada no perispírito, que quando retornava ao corpo, eles produziam máscaras numa verdadeira hipnose, né? Para conseguir continuar como se o desencarnado brincasse por ele. Então, realmente, o Divaldo traz com o Manuel Filomeno de Miranda que é uma festa das trevas, né? No livro que Nas Fronteiras da Loucura, que é específico mesmo do carnaval, que conta a história que eu falei do Dr. Bezerra, Dr. Bezerra de Menezes diz que o carnaval é uma alienação temporária, devido ao desequilíbrio de uma alegria extremamente exagerada, extremamente escrachada, que não é comum no nosso dia a dia, em um polo, e no outro polo, tudo aquilo que a gente quer esquecer durante o carnaval, né? As desilusões amorosas, o desemprego, as questões financeiras. Então nós vamos de um extremo a outro. Aí imagine nos dias atuais, em que as pessoas estão em uma tristeza profunda, com pavor, com medo dos acontecimentos, que as pessoas estão em crises financeiras, familiares, lares desfeitos. Se essas pessoas fossem se jogar na energia do carnaval para ter esse momento de alegria temporária, o tamanho do desequilíbrio que não ia aumentar na psicosfera do nosso planeta, que já traz tantos espíritos desencarnados para ajudar o nosso orbe terreno, e ainda teria que ter mais esse trabalho em relação ao carnaval, seria uma verdadeira insanidade, e a psicosfera ficaria extremamente comprometida. Então, além do contágio, né, que seria de ter o carnaval em uma época de pandemia, eu tenho certeza que as autoridades foram muito intuídas pela espiritualidade para tomar essa decisão, né, que foi extremamente assertiva. Então, o Dr. Bezerra traz que a alienação temporária do carnaval, que vai desse polo da alegria para a tristeza, mais o arquivo espiritual que nós temos das nossas dívidas e obsessão, mais a obsessão que eu falei que é de 4:1, que hoje deve ser maior, de desencarnado para encarnado, promove no indivíduo uma alienação temporária pelas fugas do espírito. E por isso as pessoas muitas vezes nem sabem o que fizeram, eles perdem a consciência mesmo, se alienam temporariamente. Daí o tema Nas Fronteiras da Loucura. Dr. Bezerra tem um livro dele mesmo, não é psicografia através do espírito do Dr. Bezerra. É um livro que o Dr. Bezerra escreveu quando ele estava encarnado aqui no planeta Terra como médico. E o nome do livro é A Loucura sob o Novo Prisma. E ele traz a questão do equilíbrio, do caminho do meio. Ele traz que essa alegria exagerada, por exemplo, que os humoristas têm, por um mecanismo de compensação do cérebro, depois vai para uma tristeza profunda, que é uma alegria um humor tão escrachado, que ele tem que descer um pouco, a mente não consegue toda hora estar naquela alegria, naquele estímulo, naquela produção de hormônio. Então há uma decaída, né, em um processo de depressão, para que consiga haver um equilíbrio entre a alegria e a tristeza, muito parecido com o que ele traz, que é o carnaval. Por isso, muitos humoristas, se vocês forem ver, eu não quero aqui citar nomes, mas a grande maioria dos humoristas padecem de depressões profundas por esse desequilíbrio entre a alegria e a tristeza, como um mecanismo de compensação do cérebro, né? Outro livro que o Divaldo Franco, porque são vários livros, e no final eu vou falar do novo livro que o Divaldo Franco está lançando agora, né, que lançou agora no final do ano, que traz a pandemia, mas ele traz vários livros sobre a questão do carnaval, ele se coloca mesmo a respeito disso, né? No livro Entre Dois Mundos, ele traz como fica uma casa que a pessoa aluga para que alguém vá brincar o carnaval. Por exemplo, eu tenho uma casa na praia
e resolvo alugar essa casa, ou saio da minha casa que eu resido para alugar para alguém brincar aqueles 5 dias de carnaval, para que com isso eu consiga uma renda, nesse sentido. E ele fala o que é que acontece, você termina emprestando a sua casa e modificando a egrégora da sua casa. Egrégora é a energia que possui aquele ambiente e que fica plasmado nos objetos, nas paredes da casa, essa energia negativa, e que se o indivíduo pudesse ver, os miasmas deletérios que constam nas paredes, nos locais, e os espíritos que estão ligados àquela casa, jamais alugaria. Arrumaria um outro meio de conseguir essa renda extra, né? Ele traz que se as ruas ficam sujas, nós não imaginamos como fica a psicosfera pós-carnaval, mesmo com toda a ajuda da espiritualidade. E ele traz uma passagem bíblica em que o Cristo diz assim, o espírito mal, né, traz dessa forma na passagem, o espírito mal sai e vai buscar sede. Se quando ele retorna a casa está asseada, vai embora. Se não, ficam 8 espíritos. Ou seja, ele traz realmente que a obsessão também, ela diz respeito ao nosso local, né? Que nós devemos ter a nossa casa também asseada, não só no sentido de limpeza material, mas de bons pensamentos. Poderia pessoas que depois fossem para aquela casa e conseguissem vencer essas questões facilmente, mas o que ocorre é que vai haver sintonias com as dificuldades que as pessoas mesmo possuem, né, em relação ao que já se traz e a egrégora que foi modificada daquele lugar. E o Divaldo Franco diz que era muito questionado. Em que sentido? Divaldo Franco, quando é que o carnaval vai acabar? Porque se a espiritualidade sabe que é uma festa pagã que já tinha sido extinta antes do Cristo, que depois de 1000 anos retorna pelo nosso livre-arbítrio, quando é que o carnaval vai acabar? O Divaldo Franco dizia, por saturação. Vai chegar a um nível tal de degradação, vai chegar a um nível tal de violência, né? E a gente vê a violência do nosso estado, que as pessoas vão ter medo de ir para o carnaval, as pessoas vão pensar 2 vezes em ir. Então, por si só, as pessoas vão entendendo. E por processos também de transição planetária, né? Que é um outro livro do Divaldo Franco, né? Então, já vamos aí em 4 livros do Divaldo Franco que traz o tema, né? Que é Nas Fronteiras da Loucura, Sexo, Obsessão, Entre Dois Mundos e agora Transição Planetária. A transição planetária, segundo Divaldo Franco, primeiro, o que é a transição planetária? Desde que o planeta Terra é criado, ele está em transição planetária. Assim como nós todos os dias estamos em transição evoluindo, o nosso planeta também. Só que chega momentos que são culminantes, que o mundo passa de um determinado tipo para outro. Nós iniciamos no planeta Terra com o mundo primitivo, para posteriormente irmos para um mundo de prova e expiação, que é o mundo que nós temos hoje. E estamos no rumo do mundo de regeneração. Inclusive, o 5º livro que eu vou citar do Divaldo hoje, que ele publicou agora, no dia 31 de dezembro do ano passado, fez questão de publicar no final do ano, né, no ano da pandemia. O nome do livro é No Rumo do Mundo de Regeneração, né? Indico aí essa leitura para que a gente consiga entender o que está acontecendo, né? Inclusive ele traz, né, a posição do espírito de Ismael, que está presente nesse apoio que nós estamos tendo ao nosso planeta, né, principalmente ao Brasil, né, a questão do espírito Ismael ser um espírito vinculado ao Brasil, e cada país tem o seu espírito, né, protetor que se vincula também. Então o Divaldo traz que desde a década de 70, no livro, né, Transição Planetária, nós estamos na mesma faixa compatível
de estrelas ou planetas um pouco mais evoluídos que nós. Então é possível que migrem espíritos de lugares como Alcione, né, para cá, para o planeta Terra, e com isso alavancando intelectualmente e moralmente o nosso planeta. Então a separação do joio e do trigo. E a gente percebe mesmo um espírito que encarna da década de 70, na década de 90 ele vai ter 20 anos. Então é mais ou menos por volta de 20 e 30 anos que o homem e a mulher, né, se torna produtivo. E a gente viu pós-década de 90 um avanço tecnológico e científico que a humanidade, nos milhões de anos que existiu, não conseguiu ter. Há 100 anos atrás, a gente não tinha nem luz elétrica. O mundo de hoje é um mundo que, da década de 70 para cá, nos anos 90 para cá, a gente passa a ter internet, avanços científicos, tecnológicos. E aí é que está a questão da pandemia. A gente conseguiu avançar muito do ponto de vista intelectual e científico, mas do ponto de vista moral, não. Então, nós somos um pássaro de duas asas. Uma asa é o intelecto e a outra asa é a moralidade, a espiritualidade. Então, quando a gente não está equilibrado, a gente não consegue alçar voos maiores. E é o que acontece. A gente teve o nosso planeta, principalmente pós-década de 90, como eu disse, muito alavancado culturalmente, cientificamente. A gente vê crianças que realizam verdadeiros prodígios, né? Espíritos muito evoluídos, e ainda vamos receber mais ainda, né? Divaldo Franco nos traz. Mas a gente vê que, ao mesmo tempo, a gente não avançou tanto do ponto de vista moral como a gente avança intelectualmente. Então, o Divaldo Franco, ele traz nesse livro, esse livro novo que ele lançou em 31 de dezembro do ano passado, que é No Rumo do Mundo de Regeneração, que a Covid, a pandemia, ela foi uma forma que as pessoas se voltassem para si, para a sua humanidade, não para si no sentido de egoísmo, mas para a sua humanidade, que olhassem para dentro, porque não adiantou, todo o avanço tecnológico e científico não deu conta de erradicar, não deu conta de ajudar no que a gente está passando. E mesmo com a vacina, ainda vai ter muita coisa, muita repercussão, que foi uma fase da humanidade em que as pessoas puderam ter processo de empatia, de ver a dor do outro. Então, quando você vê uma pessoa no hospital, uma pessoa morrendo, você rapidamente consegue dizer, meu Deus, aquilo ali pode acontecer comigo. Porque sempre a dor do outro era uma coisa muito distante. Mas a dor do outro agora, ela é mundial, ela é pandêmica. Toda hora nós somos visitados por essa incerteza, desemprego, são as angústias, pessoas doentes, pessoas desencarnando. Então a gente consegue aumentar o nosso processo de solidariedade, de empatia, de olhar para dentro de si, de se perceber que mesmo com todo o dinheiro, com toda a tecnologia, não é isso que faz a humanidade prosperar, que a gente tinha que se voltar para uma questão espiritual maior, e hoje as pessoas estão se voltando, né? Foi a dor, foi o medo, foi a angústia que fez as pessoas reverem. O consumismo, né? Tem a questão do desemprego, infelizmente tem, e a gente vê hoje muitas pessoas passando fome, né? É uma coisa que nem é tão divulgada, que eu acho que deveria ser mais divulgado os números nesse sentido. Mas a gente vê também pessoas que não... as lojas fecharem, pessoas não poderem consumir desenfreadamente. Então a gente vivia na fuga do espírito, vivendo cada dia, trabalhando muito, consumindo muito, comendo muito, bebendo muito, fazendo tudo muito. Aí todo mundo parou, pronto, tem que parar, não pode sair de casa, tem que ficar com a sua família, tem que ver seus filhos, tem que rever os seus conceitos,
tem que se voltar para Deus para conseguir se sustentar numa pandemia dessa. Então foi mitigado, ou seja, diminuído o nosso livre-arbítrio. A pandemia vem para esse mundo de regeneração e um mundo que não cabe mais uma festa como Carnaval. Nesse sentido, o Emmanuel ele tem um livro que se chama Carnaval e que ele traz uma mensagem, que eu vou ler uma pequena mensagem dele. Ele fala assim: nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso que se deve presidir à existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Então ele se posiciona que não é compatível o carnaval com esse mundo que se chega, com esse mundo de regeneração que se encontra. As pessoas não podem mais viver adormecidas pela fuga do espírito, se jogando na bebida, na drogadição, na promiscuidade, sem se olhar para si, né? sem se perceber enquanto pessoa. E então Divaldo fala isso, que a transição planetária ela promove esse carnaval ser repensado, né? E a gente não poder participar disso e a gente pensar em outros carnavais, em outras possibilidades, isso vai ter uma repercussão no futuro, né? Numa desconstrução desse processo, em se pensar mais a respeito. Acho que o tempo já finalizando, né? Falta o quê? Tá, João. Então vou me colocar para terminar, para se alguém tiver algum comentário para acrescentar ou quiser debater alguma coisa, então que a gente possa fazer isso. Eu queria terminar com uma passagem do Evangelho que eu gosto muito, que acho que é do conhecimento de todos, né, que estão aqui assistindo essa live, mas que eu vou explicá-la novamente, que é a passagem do filho pródigo. O filho pródigo é uma metáfora, né, que conta a história de um pai que possuía 2 filhos. Um dos filhos chegou para o pai e pediu a antecipação da herança, que ele queria ir embora. O pai dá a herança, ele vai embora e o outro filho continua com esse pai. Então ele continua com o pai, trabalhando, sendo o braço direito do pai, ajudando. E o outro vai para o mundo, se joga na vida. Posteriormente, que passa o período da loucura, dos devaneios, de tudo que ele passou, e o dinheiro vai acabando e as oportunidades também, ele se vê no fundo do poço. E aí ele se vê na condição de cuidar de porcos. Quando a parábola fala de cuidar de porcos, é muito significativo, porque para o povo judeu, o porco é um animal impuro. Então, cuidar de porcos é exatamente assim, o fundo do poço para um judeu. Aí, quando ele chega nessa condição, eles olham para si e dizem: não, na casa do meu pai, os criados se alimentam melhor do que eu. Então, não é possível que meu pai não me aceite, nem que seja numa condição, não mais de filho, mas em uma outra condição, né? E ele volta, ele retorna à casa do pai. E causa muito ciúme no outro filho, né? E o pai o recebe, né, com a melhor túnica, num grande jantar, né, com um festim. E eu entendo a parábola do filho pródigo como as nossas etapas reencarnatórias rumo ao pai, porque nenhuma ovelha do pai se perderá. Então, nós até vamos para o mundo, nós até nos perdemos, e a gente passa mesmo por experiências que nós necessitamos passar, mas que quando a dor e o sofrimento nos bate na nossa porta e a gente consegue olhar para a gente, né? Ele entra no processo de autoconhecimento, olha, quem é meu pai, quem sou eu, e a gente consegue retornar esse pai, né? Esse pai que é Deus, esse pai que é amoroso, né? Porque o Cristo traz a ideia de um pai amoroso que está sempre
à nossa disposição, esperando para o nosso retorno. Então, que a gente, nessa discussão de hoje, possa perceber que a gente pode fazer caminhos para o Pai mais amenos, né, mais possíveis, né, que a gente possa perceber, olhar para si, pensar na nossa trajetória reencarnatória, né? Nós já temos condições de não nos permitir determinadas coisas e de olharmos mais para dentro, né, de nós mesmos, a esse retorno da casa do Pai. E é isso, gente. Queria agradecer a presença de todos e deixar esse tempinho para algum questionamento, pergunta. Eu não consigo visualizar aqui quem está na live, eu só vejo que tem, mas não sei quem é. Esse comentário aqui, ó. Tu lê para mim? Tu não? Tia Carmen contava que Peixotinho, por insistência das filhas, levou a família para o baile no clube. Em determinado momento, Alcione, filha que era vidente, chamou o pai e perguntou: pai, você está vendo o que estou vendo? Ela via os espíritos nos cangotes dos foliões. O Peixotinho confirmou. Vendo isso, a própria filha pediu para ir embora. Olha, assim, já tem 5 anos que eu dou essa mesma palestra, né? E esse ano, quando o Alan Reis me chamou para fazer a live, ele me deu o tema livre. Tereza, pode escolher o tema. E aí eu disse assim, não sei que tema eu vou escolher. E fiquei numa dúvida, aí fui dormir, pensando no tema. E eu acordei num sonho que dizia assim: você não entendeu que você vai dar uma palestra exatamente na véspera do carnaval? Então qual é o tema? E eu, meu Deus, é carnaval. Aí eu mando um WhatsApp pro Alan, disse: Alan, vai ter que ser carnaval. E aí eu terminei não citando, mas eu me lembro muito do seu Marcos aqui nas palestras e desse exemplo que ele sempre trazia e que era um exemplo que elucidava muito, né? Que ele trazia a questão do Peixotinho. O Peixotinho é um dos maiores, foi, né? Aqui nessa encarnação, né? Ele já desencarnou, um dos maiores médios de efeito físico, de ectoplasmia que o mundo teve, né? Então ele conseguia materializar espíritos para que todos vissem, quem fosse médio ou não. Inclusive ele fez isso em conjunto com o Chico Xavier. Só que o Emmanuel foi logo dizendo assim: não, Chico Xavier, seu papel não é esse aí não, viu? Pode voltar para os livros. Mas até isso o Chico Xavier fazia como médio, também fenômeno de ectoplasmia. E a nossa querida e amada tia Carmen participou, para você ver a envergadura do espírito de tia Carmen. Ela participou da equipe do Peixotinho, acho que quando ela estava no Rio, né? E ela conheceu intimamente o Peixotinho, né? E seu Marcos também, né? Seu Marcos é uma pessoa muito querida por nós aqui, é um dos fundadores da casa, né? E uma pessoa que também teve o mérito de conhecer e conviver com o Peixotinho. E aí o seu Marcos trazia, né, que ele tinha 5 filhas, se eu não me engano, só filhas mulheres, e uma das filhas queria porque queria ir para o carnaval. E carnaval das antigas mesmo, né, que elas hoje são senhoras já. E quando chegou no carnaval, ele que era médio vidente, a filha, né, a filha via as pessoas no cangote, os espíritos, né, no cangote das pessoas, sugando, e espíritos amontoados, né, sobrepostos nas pessoas, e ela entrou em verdadeiro pavor, né, foi ampliada a visão mediúnica para que ela pudesse ver. Ela entra em pavor e nunca mais ela quis ir para o carnaval. E aí entra uma outra questão, né, no nosso papel de pai e mãe em relação ao carnaval, em relação a trazer para os nossos filhos isso também, né? Tem essa questão. Mais alguma? Eu até a pergunta que eu fiz e que a Michelle também fez sobre as festinhas infantis em ambiente controlado, só aquelas brincadeiras de confetes, aquelas músicas mais... A criança, ela tem necessidade da fantasia, né? Ela possui um narcisismo primário, dessa formação do ego, do eu, em que ela precisa se desvincular da mãe, então ela está formando quem ela é.
Então ela tem aquela fase, o menino do super-herói, a menina das princesas. Então tem essa alegria, a festividade, né? E que as crianças brincam de uma forma alegre, descontraída. Mas que eu creio que com o tempo as pessoas não vão precisar parar dias para que as crianças façam isso, né? Que a alegria, que a festividade seja mesmo, né? Durante o ano todo. Mas assim, não vejo como algo que seja ruim, né? Como algo que a criança possa fazer, porque é muito diferente de um carnaval, né, que você se joga, passa dias bêbado, às vezes drogado, e dirige, e faz 1001 coisas para a pureza de uma criança brincar, uma festinha na escola, né? Porque o nosso povo brasileiro é um povo festivo, né? O carnaval é algo cultural, né? E tem essa questão de festividade, então não se é contra uma festa. O que se fala é não se fazer apologia às fugas do espírito. Tem mais algum questionamento? Então vamos encerrar, né? Fazer prece? Então vamos lá fazer uma prece. E eu queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui, né? Nessa live em que as palestras da Casa de Tia Meimei passam a ter uma divulgação, uma ampliação maior. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer a oportunidade de estarmos aqui na Casa de Tia Meimei, junto com todas essas pessoas que fazem construir essa casa, para pôr luz a esse assunto que ainda por nossa pequenez temos que nos deter, algo que nós já deveríamos ter sanado, mas que por nossas quedas, por aquilo que a gente ainda traz em nós, precisamos retomar. Que os frutos dessa conversa possam trazer benefícios a cada lar, em que não perca um filho por acidente, em que não perca um filho para as drogas, em que não perca uma pessoa para a loucura, para as fugas do espírito. Que a gente possa pensar em carnavais mais felizes, em que a gente possa ter elevado a psicosfera do nosso planeta, esse planeta que hoje encontra-se numa psicosfera tão pesada. Senhor, que podemos hoje vibrar pelo nosso planeta, pelo sofrimento que estamos passando, sempre entendendo, Pai, que a Terra é um barco em que o Senhor está no leme, e que tudo que acontece em nossas vidas é sempre para o nosso melhoramento, mesmo que nesse momento nós não possamos entender. Te confiamos a Ti, Senhor, a nossa vida, hoje e sempre, que assim seja. E é isso, gente. Obrigado. Um beijo grande para todo mundo.